Como eu mencionei, meus irmãos, lá no início do culto, quando nós fizemos a leitura toda do texto de Romanos 7, eu até aconselho a quem vai ouvir essa mensagem depois que leia antes Romanos capítulo 7. O nosso texto de hoje é o capítulo seguinte, Romanos 8. Um capítulo maravilhoso, da onde nós vamos meditar no tema da minha derrota até a vitória plena em Cristo. Da minha derrota até a vitória plena em Cristo. E para ganharmos tempo essa noite, nós vamos ler o texto à medida que vamos caminhar na exposição dele, para que a gente não tenha que depois lê-lo, ou acabe lendo 2 ou 3 vezes e gaste mais tempo ainda do que vamos. Então, Romanos capítulo 8, meus irmãos, ele precisa ser entendido em todo o seu contexto, em que Paulo, desde o capítulo 1, está tratando, ele vai fazer isso até o capítulo 11, de pura teologia. E uma teologia, meus irmãos, importantíssima. Eu já falei aqui em nossa igreja que é imprescindível para todo cristão ler Romanos. Os novos convertidos em nossa igreja, eu tenho aconselhado que você leia os 4 evangelhos, e logo depois que eles terminam, eu já dou um novo dever de casa, que é ler Romanos. Porque aqui, meus irmãos, você tem a carta magna do cristianismo e um resumo das maiores doutrinas, os mais importantes, mais fundamentais da fé cristã. No versículo 1 e no versículo 2, nós lemos o seguinte, através da pena do apóstolo Paulo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Primeiro ponto dessa noite, meus irmãos, é o seguinte: a vida no Espírito é para os livres de condenação. Não há como experimentar uma vida no Espírito sem que você já tenha experimentado o que o versículo 1 e o versículo 2 nos dizem nessa noite. Mas existem, meus irmãos, pérolas escondidas, diamantes escondidas em um texto tão pequenininho. Aonde, meus irmãos, Paulo, começando pela palavra portanto, faz o gancho com o texto do capítulo 7 que nós lemos no início do culto. Na luta que ele tem com o pecado, o mal que quero, esse não faço. Aliás, o bem que quero, esse não faço. O mal que eu detesto, esse eu faço. E diante dessa luta ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há o pecado, há a luta contra ele, mas não há condenação. Primeira coisa, meus irmãos, interessante é que a palavra agora, no versículo 1, não pode se referir ao momento em que Paulo está escrevendo esse texto. Ora, 5 minutos antes, o texto não valia? Não. O agora, meus irmãos, é a era, o momento, o estado que eu e você participamos desde a cruz, desde que o Evangelho foi entregue a mim e a você. Não na sua conversão, mas desde a morte de Cristo. Desde o momento em que ele fala a palavra mais importante jamais proferida em toda a história da humanidade: tetelestai, está consumado. Quando a obra ficou pronta, meus irmãos, esse agora do término da nossa condenação foi estabelecido. Ele diz: não há condenação, esse é o nosso estado, esta é a nossa situação. Cristo é a esfera de segurança para todos os que estão identificados com Ele em fé. Essa frase é de John Whitmer. Cristo é a esfera de segurança para todos os que estão identificados com Ele em fé. Um outro autor diz que é como se nós tivéssemos agora um campo de força ao nosso redor, nos protegendo, e dentro desse campo não entra nenhuma condenação. Não importa quanto o inimigo aponte o dedo para você, não importa até quanto a sua própria consciência lhe acuse, não há nenhuma condenação. Guarde essa palavra condenação, porque nós vamos ver como ela vai se repetir de outras formas durante o capítulo. Esse estado, meus irmãos, em Cristo Jesus é a nossa condição para que nós possamos experimentar a falta de condenação na nossa vida. Não é por causa da nossa bondade, não é por causa da nossa justiça, mas pelo fato de eu e você estarmos em Cristo. Efésios, como nós estudamos na escola bíblica algumas semanas atrás, ele vai repetir no capítulo 1 diversas e diversas vezes essa expressão: vocês estão em Cristo, nele, no amado. Meus irmãos, nós estamos agora participando já da eternidade
já da vida eterna, porque nós estamos em Cristo, nele. E ele continua, meus irmãos, uma vez que ele já nos deu o nosso estado, não há condenação, a condição para estarmos dele em Cristo Jesus, agora ele vai falar da nossa realidade. Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós estamos firmes na graça, isso é o capítulo 5, versículo 2. Nós já não estamos mais debaixo da ira, capítulo 1, versículo 18, porque ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Você lembra que nós lemos no capítulo 7? Paulo usa, meus irmãos, a ilustração do casamento. Nós estamos casados e, de certa forma, aprisionados dentro desse casamento com o pecado. Um casamento que não queremos estar. E nós não podemos ter um outro relacionamento porque seria adultério. É o que ele diz no capítulo 7. Então o que acontece comigo e com você? Como o pecado é tinhoso e para morrer é difícil, ele é o duro de matar, quem que morre? Eu, em Cristo. E esse pensamento, meus irmãos, não está só em Romanos. Lembra de Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, eu já morri e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, meus irmãos, para desfazer a minha aliança com o pecado, eu morro, para que agora eu possa pertencer a outro. Ele fala a mesma coisa no capítulo 7. Então, meus irmãos, agora eu estou livre. E o mais interessante é que o tempo verbal usado aqui no verbo libertar, libertou, no grego, é mais contundente do que no português. Significa, aponta para uma ação definitiva e válida para sempre. Não é apenas uma situação passada, mas que eternamente vai valer. Ou seja, escondidinho, numa simples palavra do versículo 2, tem a sua segurança de salvação. Não a libertação que vai ter que ser repetida se alguma coisa acontecer, você foi definitivamente liberto. Por isso, meus irmãos, vida no Espírito é para os livres de condenação. Não há como, sem passar por essa situação, eu e você sermos livres para viver a vida do Espírito. No versículo 3 e versículo 4, nós temos nosso segundo ponto dessa noite. A vida no Espírito é para os comprados pelo sangue da cruz. Paulo diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Meus irmãos, tem que detalhar, a gente tem que destrinchar esse versículo, para você compreender o raciocínio do apóstolo Paulo, para que nós possamos compreender. Olha o que ele fala. Aquilo, porque, está explicando o que ele acabou de falar no versículo 1, versículo 2. Aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. No capítulo 7, irmãos, que nós lemos antes, o que Paulo fala sobre a carne? Sobre a lei. Ela é ruim? Não. A lei é boa, santa e justa. O que acontece, meus irmãos, é que Deus concebeu algo bom, mas colocou para ser feito, para ser realizado nas mãos de alguém limitado, pecador e incompleto, eu e você. O executor da lei, o homem, era incapaz de poder vivê-la na plenitude que era esperada. O mandamento de Deus, ele não foi feito, meus irmãos, para nada mais do que destacar o nosso pecado. Quando você pega, meus irmãos, meus pais tiveram um tipo de loja de semijoias durante muito tempo, e eu aprendi muito tempo atrás o porquê que no balcão você tinha só o feltro preto, azul escuro e vinho, só cores escuras. Porque quando você colocava um bracelete de prata ou uma peça dourada em cima do feltro preto, verde musgo, o vinho, a joia contra um fundo escuro era ressaltada. O mandamento, meus irmãos, ele é ressaltado contra a natureza pecaminosa que eu e você carregamos. A santidade de Deus na lei
e em todos os mandamentos morais que já existiram, é destacado no fato de que ela não consegue ser vivida através de um homem pecador. É o que está dizendo aqui na expressão, a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, por mim e por você. Então, uma vez, meus irmãos, que Deus não conseguia com que o homem vivesse aquilo, e nunca foi propósito de Deus, a lei veio só demonstrar a nossa pecaminosidade. O que Deus fez? Olha, eu já dei a chance para vocês, eu já resolvi o problema com a lei, vocês só tinham que vivê-la, e ninguém conseguiu. A palavra de Deus fala que quem transgride um só mandamento é culpado de toda a lei. Então perceba, meu irmão, isso é inclusive uma ferramenta de evangelismo. Quando alguém diz que é bom, você diz para ele, você já mentiu? Quase 100% das vezes a pessoa vai dizer, sim, claro que não mentiu. E um dos 10 mandamentos é, não mentirás. Você já roubou qualquer coisa, nem que seja o troco de 10 centavos que você viu que recebeu a mais, você foi embora para casa? Não furtarás. Você vai perguntar para uma moça ou para um rapaz, um homem, uma mulher, você já olhou para alguém do outro sexo de maneira lasciva? Se ele for sincero, 100% das vezes, sim. Então ele já confessou que ele é um mentiroso, que ele é um ladrão e que ele é um adúltero. Numa conversa que não levou nem 5 minutos. Um mandamento, culpado de toda a lei. O que Deus fez para consertar isso? O versículo 3 diz, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, na carne, como homem, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Você entendeu agora, mais uma vez, por que Cristo tinha que se tornar homem? Porque, meus irmãos, não apenas Ele morreu a nossa morte, mas Ele viveu a vida perfeita que nós vivemos. Ele não apenas morreu na cruz para que Ele pudesse comprar a nossa salvação, mas Ele viveu a vida perfeita para nos deixar o exemplo de que é possível, agora pelo Espírito, comprado pelo sangue da cruz, viver a vida que Ele nos deixou. E assim condenou o pecado na carne. A impotência e a ineficiência da lei contra o pecado, por ela depender do homem mortal e pecador para ser cumprida, é resolvida através do homem perfeito, de Cristo, que vive uma vida perfeita e morre pelos pecadores. Morre mesmo, de verdade, porque Ele condena o pecado na carne, versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito, meu irmão. Porque cada vez que você luta contra o pecado, que é o problema relatado no capítulo 7, você se volta para o homem perfeito. Você se volta para Cristo. Você se volta para aquilo que Ele realizou por você. Porque é através, meus irmãos, da morte de Jesus na cruz, do sangue derramado, que a justiça dele é imputada na minha vida. A justiça dele é declarada sobre a minha vida. E agora eu posso viver a justiça dele, porque ele já pagou todo o preço no meu lugar. Nós falamos hoje de manhã, meus irmãos, na IBD, que muitos de nós às vezes lidamos com culpa. Ora, que culpa há se nós já começamos o capítulo dizendo não há condenação? Não há nada, meu irmão, na sua vida. Não há nenhum erro, não há nenhuma mazela, não há nada que Cristo já não tenha pago completamente na cruz. Não ficou nada para depois. Ele não pagou 80%, deixou 20% para ver se você lida com isso, não. Querido, não há nenhum pecado na sua vida que você consiga lidar sem o sangue de Cristo. Por isso, a vida no Espírito é para os comprados pelo sangue. Sem isso, não há como usufruir essa vida. Livres da condenação, comprados pelo sangue da cruz. Terceiro ponto, a vida no Espírito é para os que não andam mais na carne. O versículo 5 em diante até 8, meus irmãos, há muitas vezes uma pequena confusão na cabeça das pessoas que leem isso aqui. Parece que Paulo está fazendo um aviso para que você que anda na carne, você que anda no Espírito. Na verdade, o texto está deixando claro
que nós não andamos mais na carne. Nós estamos no Espírito. No entanto, mesmo que nós andemos no Espírito, ainda somos passíveis de muitas vezes, na nossa experiência, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nosso trabalho, lidando com a família, de nós agirmos na carne. Porém, não temos mais como andar na carne, mas sim apenas no Espírito. Olha o que o versículo 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então perceba, meus irmãos, Paulo aqui está retratando a vida do homem não regenerado, a vida do homem ainda não salvo. Vamos ler de novo? O que vive segundo a carne, não segundo o Espírito, mas segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, os seus desejos, suas ambições, seus planos vão ser sempre para agradar a si mesmo e nunca a Deus. Ok? Aqui e acolá, isso não significa que não possa ter um gesto de bondade, fazer alguma coisa que seja, poxa, que bonito que a pessoa está fazendo, mas isso não é motivado através da ação do Espírito Santo. Por outro lado, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então hoje mesmo, meus irmãos, eu relembrei na nossa EBD a história narrada em uma das mensagens do pastor Paul Washer, em que um jovem lá na Europa Oriental pergunta a ele muito confuso sobre a sua certeza de salvação. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Talvez você já tenha lidado com isso, lutando com o seu pecado, lutando com tentações. Você é levado a se questionar: será que eu sou salvo de verdade? Ou será que eu apenas fui convencido de que a igreja é um lugar legal para estar? E o pastor Paul Washer vira para aqueles jovens e diz assim: faça um teste. Tem aqui na cidade um clube, uma boate, uma discoteca? Ele falou: tem, péssimo lugar. Sim, então você vai lá essa noite. E você vai fazer tudo de errado que lhe for oferecido lá. Você vai flertar, você vai namorar. Se a gente fosse no nosso linguajar de hoje, você vai ficar, vai pegar, vai fazer o que você quiser. Vai se drogar, você vai beber. E enquanto ele continuava, meus irmãos, a lista de liberalidades da carne que aquele jovem deveria fazer, aquele jovem interrompeu dizendo: não, de jeito nenhum. E o pastor perguntou: por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Lá em Jeremias, quando Deus prometeu a nova aliança, aquela que nós participamos, irmãos, a aliança da regeneração em Cristo, o profeta diz: tirarei o coração de pedra. Lembra das tábuas da lei? Foram gravadas em quê? Em pedra, tábuas de pedra. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e porei o meu temor no seu coração. Meus irmãos, uma das provas da regeneração na vida do salvo é que ele tem temor a Deus. Ele não faz porque os outros vão ver, não, mas porque desagrada ao seu Deus, ao Deus que deu seu Filho para cumprir a lei que ele não conseguia cumprir. Ou seja, meus irmãos, ou se vive na carne, ou se vive pelo Espírito. Por mais que aqui, vivendo pela carne, esse indivíduo possa fazer aqui e acolá algo de bom, é só isso que vai chegar à sua vida. E por mais que este que vive pelo Espírito vai lutar com pecados, vai lutar com áreas da sua vida, ele está vivendo, está lutando no poder do Espírito Santo. E Paulo continua explicando no versículo 6: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, meus irmãos, este homem regenerado, nascido de novo, eu e você que já conhecemos a Cristo Jesus, toda vez que nós, apesar de andarmos no Espírito, escolhemos o pecado, o que nós escolhemos disso? Morte. Ou a sua vida espiritual fica a mesma coisa? Não entenda mal, o que Paulo está dizendo aqui não está se referindo à morte eterna, à morte espiritual, está se referindo àquilo que nós escolhemos nas nossas más escolhas. A última vez que você se irou com alguém, a última vez que você foi injusto, a última vez que você mentiu para sair de uma encrenca, a última vez que você pecou, você ficou da mesma maneira?
10 anos atrás, eu me lembro porque o Wesley era bebê, eu estava pregando no acampamento da Jubaer, né? Não era da Ubaer, não, da Jubaer. E estava com a minha esposa do lado de fora, a reunião acontecendo, esperando o momento, né? A gente estava lá e começamos a falar sobre um determinado assunto. E aí veio o nome de 2 pessoas. E aí conversando e vendo que um problema sério que havia acontecido com aquelas pessoas, não quero entrar em detalhes aqui, não vem ao caso. Problema sério que havia acontecido com aquelas pessoas, e esse problema era fruto de uma série de más decisões que eles vinham tomando. E do jeito que eu estou aqui, a Leila do meu lado, sai dos meus lábios a seguinte palavra: prepare-se para ser edificado. Só que não. Ega. Para quem é de outra região, bem feito. Meus irmãos, naquele instante, como se eu tivesse tomado fel. O mal-estar vinha da cabeça até a ponta dos dedos. Naquele mesmo instante, não sei nem quantos segundos levou, eu virei para minha esposa e confessei a ela como que eu tinha contaminado-a com o meu pecado. Isso, minutos antes de pregar. Em que o mal que veio sobre a vida de 2 irmãos, para mim, de alguma maneira, me trouxe ali uma perversa satisfação. Essa convicção, meus irmãos, vem através do Espírito que vai trazer para você, ó. Está vendo só o que é a morte por causa do pecado? Quando o pecado é confessado, quando ele é abandonado, o que o versículo diz? A mentalidade do Espírito é vida e paz. Uma vez confessado, uma vez confrontado a besteira que eu havia feito, o que você colhe de volta? Vida e paz. Meu irmão, se você anda inquieto, se você anda sem paz, você está colhendo a morte por alguma coisa na sua vida que você tem assumido e não é aquilo que Deus quer para você. Não é aquilo que Deus deseja para você. Não existe como você andar no Espírito e colher, vamos decifrar aqui essa morte, ansiedade, preocupação, ira, qualquer manifestação de obra da carne que venha sobre a sua vida, não acontecerá se você andar no Espírito. Por quê? Porque a vida no Espírito é para os que não andam mais na carne. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, meus irmãos, uma vez que nós andamos no Espírito, uma vez que nós já fomos regenerados pelo Espírito, me responda essa noite: você gostaria de fazer o que a carne deseja? Versículo 5. Você gostaria de colher a morte, que é a mentalidade da carne? Versículo 6. Você gostaria de andar em inimizade com Deus? Versículo 7. Você gostaria de não agradar a Deus? Versículo 8. Claro que não. Qual é a receita para que nós não andemos assim? Andar no Espírito. Em Gálatas, Paulo vai repetir a mesma linha de pensamento com outras palavras: andem no Espírito e vocês jamais satisfarão aos desejos da carne. Não há como, meus irmãos, andando com o Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito, na comunhão com Deus, na meditação da palavra, com tempo de oração, nós sucumbirmos. Hoje de manhã nós falamos qual é a palavra mágica, a palavra-chave para que isso realmente funcione. Não é oração na sua cabeça, não é campanha das 7 segundas-feiras, não é derramar óleo ungido, você pode busuntar a sua casa toda. A palavra mágica é obedecer. É, meus irmãos, olharmos para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus contra nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como nós falamos em outra mensagem, se você recebesse de um médico uma receita, não é? E ele dissesse: amoxicilina, 3 vezes ao dia, de 8 a 8 horas. Ah, o que ele sabe? É só um médico, né? Eu vou tomar de 4 em 4 para ver se mata logo essa bactéria. Você faria isso?
Tenho quase certeza que não. Eu lutei durante mais de um mês com aquela tosse, não lembram? Eu fui 3 vezes ao médico, com 3 baterias de remédio. Primeiro acharam que era bactéria, depois que era um fungo, depois que era uma alergia. Pronto, na 3ª vez, finalmente matamos o bicho. Mas eu cumpri religiosamente a receita e as orientações que ele dava. Meus irmãos, por que nós somos tão negligentes com a palavra de Deus? Não andem ansiosos de coisa alguma. Aí eu abro a minha conta bancária, Deus do céu, já é dia 19, o que eu vou fazer? Meus irmãos, às vezes quando eu vejo crente dizendo assim, final do mês, né, e tal, eu fico, Senhor, queria tanto um Deus que tivesse poder o mês inteiro, mas Ele só tem poder no começo do mês para guardar a minha vida. Ansiedade, preocupações, lutas, ira, lascívia, não importa, meu irmão, se eu andar no Espírito, isso será algo distante na minha vida, porque, querido, você vai conviver o tempo todo com pessoas imperfeitas, pecadoras. Isso começa no seu casamento. Um dos livros que está na minha lista para ler, porque eu só li capítulos separados dele, é Quando Pecadores Dizem Sim. Já pensou esse título para o seu livro? Geralmente o pessoal procura livro de casamento, é assim, Uma Vida Cor-de-Rosa com Jesus. Não é assim que o pessoal quer, livro de casamento? Como os dois podem andar de mãos dadas rumo ao pôr do sol? E esse autor diz, quando pecadores dizem sim. Porque esta é a realidade, meu irmão, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho e da sua igreja. Ou alguém por acaso que já foi glorificado e não me avisaram? Bando de pecador, dos quais eu sou o maior. E assim, meus irmãos, precisamos andar no Espírito. Porque você vai terminar esse culto, quando você estiver indo embora, o irmãozinho vai falar um negócio atravessar. Aí quando você entrar no carro, a mulher vai reclamar do sei lá do que você esqueceu de fazer. E quando chegar em casa, seu marido vai deixar de fazer aquilo e você vai ficar irritado. E assim a vida vai. Por quê? Porque nós estamos ainda nessa luta que o apóstolo começou a explicar no capítulo 7. E agora está falando mais viva no Espírito. Que você vai ter vitória através dele. A vida no Espírito é para os livres de condenação, para os comprados pelo sangue da cruz, para os que não andam mais na carne. E agora o versículo 9 ao versículo 11. A vida no Espírito é para os que aguardam a ressurreição. Versículo 9, o apóstolo diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Não falei para vocês que era isso que ele queria dizer? Mas do Espírito. Vocês não estão no reino, no domínio, no governo da carne, mas no reino, no governo, no domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Esse questionamento aqui do apóstolo não é para alguém saber se ele era batizado do Espírito Santo ou não. Já havia uma explicação absurda sobre esse texto usando isso. Nada disso. Também não é para se as pessoas tinham certeza de salvação ou não. É para que eles questionassem: você é salvo de verdade? Então o Espírito está em você. Se você não é salvo, você não tem como ter o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, meus irmãos, a condição que nos iguala a todos nós, não importa se você é mais habilidoso do que o outro, se você tem mais dons do que o outro, não importa se você é usado de uma maneira diferente do outro, não importa se você é orelha, dedo, joelho, não importa qual parte do corpo de Cristo você seja. O importante é que você tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque olha só, versículo 10, mas se Cristo está em vocês, e Ele está, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Meu irmão, quando você se converteu, a regeneração que aconteceu em você foi no seu Espírito. Nós estávamos mortos no Espírito. Foi lá que Deus implantou o Espírito Santo dele e nos regenerou, nos tirou da morte para a vida, que nos passou de escravidão do pecado agora para servirmos a Deus. Mas o nosso corpo
nada mudou. Você continua envelhecendo, você continua ficando doente. Algumas poucas pessoas continuam tendo rugas, que aparentemente tem pessoas aqui na nossa igreja que nunca tem ruga. Não gosto que eu fale desse assunto, porque nós vamos morrer. 20 anos atrás, o pastor Paulo César Brito, lá no Rio de Janeiro, numa mensagem que ele estava pregando, ele falou assim, ele é médico, tudo paciente terminal. E ela não é verdade? Ou alguém aqui é Highlander, vai viver para sempre? Todos nós, meus irmãos, somos pacientes terminais. Essa semana mesmo, uma das igrejas batistas aqui na cidade está em luto. Perdeu um irmão jovem na sua membresia. Como diz o velho ditado, para morrer, basta estar vivo. Pastor, o senhor chegou no momento lúgubre da nossa mensagem. Não. Porque, meu irmão, se você não morrer, você não usufrui o que o texto vai dizer para nós. O Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Meu irmão, o mesmo Espírito que visitou aquela tumba quase 2000 anos atrás, ele habita na minha e na sua vida hoje. É por meio dele que nós andamos, por meio dele que nós servimos a Deus, que nós vencemos o pecado, e é também porque esse Espírito está em nós. Efésios vai chamar dele do penhor, a garantia da nossa salvação. Um dia, quando a voz do Senhor e a trombeta tocar, nosso nome vai ser chamado, amém? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor, amém? Esta é uma realidade, meus irmãos. Não importa se nós vamos morrer com 20, com 30, com 40, com 50 ou com 90 e tantos anos, como faleceu a minha avó algum tempo atrás. O importante é, nossa vida está guardada com Cristo. Colossenses capítulo 3 diz, busca as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, não as que são da terra. Porque quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês serão semelhantes a Ele. Então, meus irmãos, aquele que anda no Espírito, ele anda no Espírito da ressurreição. Pastor, o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver, eu vou lhe dizer, por que, meu amado, nós perdemos tanto tempo com os planos desta vida? Porque ainda somos tão apegados às coisas desta vida, quando claramente, toda vez que o apóstolo Paulo vai falar, quer vencer o pecado? Olha para a eternidade, foca na sua vida espiritual, foca naquilo que é eterno, tire os olhos, meu irmão, daquilo que é terreno. Ele diz isso em Romanos 8, diz em Colossenses 3, e diversas vezes vai dizer a mesma coisa. A vida no Espírito, a vida que vence, é para os que aguardam a ressurreição. Quando eu era adolescente, meus irmãos, um dos meus passatempos era ler biografias de grandes homens de Deus. Eu sempre me espantava e perguntava como ele consegue viver assim. Eu ficava admirado, olhava para a minha vida, olhava ao meu redor, um monte de crente normal. Eu olhava para aquele homem e dizia, será que isso aqui foi inventado? Como que consegue viver nesse nível de vida espiritual? Eu li a vida cristã normal e eu percebi que não. Nós é que vivíamos uma vida cristã anormal, longe do padrão da palavra de Deus. Longe do padrão, meus irmãos, de uma vida que já passou da morte para a vida. Que já passou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Que já passou de lidar com esta criação e agora é nova criação. Todas essas verdades, meu irmão, estão sobre a minha e sobre a sua vida. Não obstante, eu sei que você tem contas a pagar, que você tem um trabalho para ser responsável, você tem uma família, você tem mais que isso, não ocupe o primeiro lugar na sua vida. Há muitos anos atrás, quando nós estávamos ainda lá na Villeroy, o irmão da nossa igreja, não está mais aqui hoje, falou uma coisa interessante. Pareceu aquele momento que deu vontade de dizer como Jesus para Pedro, não foi nem carne nem sangue que lhe revelou isso, mas
meu Pai que está nos céus. Esse irmão, no meio de uma discussão, falou assim: o nosso emprego, nosso trabalho, onde você recebe seu sustento, é um meio para um fim, e este fim é servir a Deus. Não tínhamos Facebook, muito mal Orkut naquela época. Eu fiquei, essa é uma frase que dá para botar em algum lugar. Porque essa, meus irmãos, é a realidade daquele que vive uma vida focada na ressurreição. Não é focado naquilo que você tem. Porque, meus irmãos, quantas vezes eu ouço cristãos dizendo: não, eu sou desapegado às coisas materiais. Mas quando nós vemos na realidade como ele ocupa o seu tempo, quanto tempo ele dedica à obra do Senhor, quanto ele sustenta a obra do Senhor. Acabamos de falar há pouco sobre a obra missionária. Às vezes nós percebemos que não é bem assim. Nós somos muito apegados às nossas coisas materiais. Nós somos tão apegados que refletimos da mesma maneira em relação ao nosso corpo, à nossa vida, ao ponto de muitas vezes não estarmos preparados para receber uma má notícia que possa significar uma vida mais breve do que aquela que eu planejei, mesmo que seja essa a vontade do Senhor. A vida no Espírito é para os que aguardam a ressurreição. A última parte, meus irmãos, até o versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Em último lugar, essa noite, a vida no Espírito é para os filhos amados. Não é para aquele que não pertence à família, mas para nós que já pertencemos à família de Deus. Como que o apóstolo Paulo fala isso no trecho que nós lemos? Veja bem, meus irmãos, primeiro ele fala: portanto, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ou seja, meus irmãos, Paulo está dizendo: pesa na balança a quem você deve, quem tem trazido real benefício para você. Deixa eu colocar de outra maneira, meu irmão. Vamos supor que você tenha o Sinfrônio. Vamos usar um nome para que não pegue ninguém da igreja, ninguém, um amigo que você conheça, porque se você tem um amigo chamado Sinfrônio, me perdoe. E o Sinfrônio é casado com a Sinfrônia, mas ele tem um caso com a ziripela da secretária lá do seu trabalho. Então perceba, o Sinfrônio deixa a mulher que cuida da sua casa, cuida dele, que cuida e zela pelos seus filhos, que cuidou dele quando ele teve aquela cirurgia e ficou acamado. O Sinfrônio deixa a mulher da sua mocidade, como a Bíblia nos fala, e vai atrás da mulher de Provérbios, que não cuida dele, que não zela pela sua casa, que não lhe faz nenhum benefício real. E o único suposto benefício que ela traz não é benefício coisa alguma. É isso, meus irmãos, que Paulo está colocando aqui. Você tem um Espírito que tem lhe dado vida, que tem lhe dado paz, que tem lhe dado tranquilidade, Espírito de Deus. E você vai ter um caso com a carne que nenhum benefício traz à sua vida. Você está em tremenda dívida para com o Espírito, porque ele só tem lhe trazido coisas boas. Mas você vai flertar com quem só quer a sua morte? É o que o texto está dizendo. E aí ele deixa claro: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Meu irmão, o pecado na nossa vida, na minha e na sua, ele é melhor retratado como um vício. Eu não sei se alguém aqui já teve um vício, mas acredite-me, mesmo que você nunca tenha sido um alcoólatra, talvez você nunca foi viciado numa droga, num remédio, você é viciado em um comportamento pecaminoso. Ou por qual outra razão você acha que aquele pecado volta a se repetir na sua vida de vez em quando? Ou de vez em sempre? Por que você acha que ira é algo que você lida de vez quase sempre? Por que você acha que lascívia é algo que você lida aqui e acolá e vê repetidas vezes e vezes na sua vida? Por que você acha que medo da opinião dos outros e agradá-los ao invés de agradar a Deus, repetidas vezes acontece na sua vida? Por que você acha que preguiça para com as coisas de Deus, negligência com a obra de Deus vem se repetindo na sua vida? São chamados pecados Yorkshire, né? Cachorrinho de estimação. Você nutre, mais que você não queira, porque são vícios de comportamento que você tem. Meu irmão, a carne nunca lhe ajudará nessa batalha. Só o Espírito. Só aquele que lhe traz vida e paz, início do nosso texto, é que lhe ajudará a vencer essa batalha, na qual, ouça as minhas palavras, você não conseguirá sozinho. Você não vencerá por si só. Cristianismo é para fracos, não para fortes. Porque o forte, ele vai lá na carne e diz assim: eu consigo. Mas o fraco diz: não, eu vou andar aqui na força, no poder e na dependência do Espírito, aonde eu conseguirei vencer, como o texto diz, os atos do corpo, mortificá-los para que eu possa viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante, meus irmãos, que no versículo 14 você tem em português duas expressões idênticas. Versículo 14, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E lá no versículo 16 você tem a mesma expressão. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Contudo, no texto original, Paulo usa duas palavras diferentes. Olha que interessante. No versículo 16, vamos começar pelo último, ele usa a palavra tekna, filhos, crianças, criancinhas. E ele está querendo colocar aqui, meus irmãos, o seguinte significado: o Espírito Santo confirma o relacionamento por nascimento do crente quando habita nele. Ou seja, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, você está na família de Deus, ok? Você tem direito de estar aqui. Eu estou confirmando, diz o Espírito Santo com você. Você não é penetra, você não está aqui visitando, você é membro da família. Você não é pior do que ninguém, melhor do que ninguém. Você está aqui, ninguém mereceu. Todos pelos méritos de Cristo. Você é tekna, criança, filhinho de Deus. Agora lá no versículo 14, Paulo eleva o padrão um pouquinho. Ele usa a palavra huios, filhos, por mais do que direito, mas aquele que já assumiu uma responsabilidade na família. Não é aquele que é levado pela mão, mas aquele que leva os outros pela mão. Não é aquele que precisa ser cuidado, zelado, porque, ora, ele é membro da família, como Samuelzinho, mas quase nada pode contribuir com a família. Por outro lado, quando ele vai crescendo, vai ganhando idade e mais responsabilidades, ele muda de figura. Huios é o controle e direção do Espírito Santo que confirma os privilégios desse cristão na família de Deus como um filho responsável. Pastor, coloca tudo junto para a gente entender. Pois não. Você entrou na família de Deus, meus irmãos? Ótimo. Mas você só será responsabilizado como filho se você for guiado pelo Espírito de Deus. Você entrou na família pelos méritos de Cristo. Já está conquistado, acabou. Mas sabe, meus irmãos, quantas vezes
passam-se 2, 5, 10 anos, e aquele crente continua como um recém-nascido. Nunca cresce, nunca sai das fraldas, nunca sai do coeiro, nunca assume responsabilidade na família de Deus. Porque o texto, repetindo, diz: todos que são guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, perdão, são filhos de Deus. E aí versículo 15 completa: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, meu irmão, você não faz porque você é escravo, porque isso era a realidade sua quando você estava no pecado. Mas agora você faz porque você é aprisionado pelo amor de Deus. Você é atraído pelo amor de Deus. Meu irmão, qual é a única resposta possível se não servir a este Deus? Conta-se, eu não sei se é verdade ou se é mentira, que o presidente Abraham Lincoln um dia visitava, antes da libertação dos escravos, visitava um mercado. E ali viu uma menina que claramente sofria maus tratos de desnutrição, e encheu-se de compaixão por ela. Então ele dirigiu-se ao mercador e disse: quanto pela menina? O mercador deu seu preço, depois que reagiu espantado ao presidente estar ali diante dele. E Abraham Lincoln pagou pela menina, pediu que tirasse os grilhões dela, abaixou a altura dos olhos, né, assim que você fala com criança, abaixou a altura dos olhos dela e disse: filha, você está livre, pode ir. Basta com aquele homem, pega a sua carta, seu documento de você é uma menina livre, você pode ir. A menina virou para naquela época, presidente dos Estados Unidos, e disse: o senhor quer dizer que eu não tenho mais que servir a ninguém? Que eu não sou mais escrava? Que eu posso fazer o que eu quiser? Aí ele disse: exatamente. E a menina respondeu: então eu quero ir com o Senhor. Essa é exatamente o retrato, meus irmãos, de quem é liberto do pecado, de quem é livre por causa da cruz. Como não servir ao Senhor que nos libertou? Como não devolver a Ele aquilo que antes nós dávamos para a carne e para o pecado, e agora muito melhor, dar a Ele tudo aquilo que nós temos? A vida no Espírito é para os que não andam mais na carne, mas andam pelo Espírito de Deus como filhos amados. Você não está aqui, meu irmão, como escravo, você está aqui como filho de Deus. Você tem vivido à altura disso? Sabe por quê? Porque o texto termina dizendo o seguinte: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse texto, meus irmãos, começa com um se, uma partícula condicional, e lá no meio tem outro se, mas eles são diferentes. O primeiro se é algo condicional: se você é filho, você é herdeiro. Se você não é filho, você não é herdeiro. É condicional, uma coisa está ligada à outra. Mas lá no meio ele diz: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse outro ser, reforçado pela expressão de fato, significa porque certamente nossos sofrimentos serão recompensados com a glória do Senhor. Meu irmão, você lembra quando eu falei agora há pouco de você parar de buscar o conforto nessa vida, os sonhos desta vida, os planos desta vida, o dinheiro, a posição desta vida, e abraçar aquilo que Deus tem para você? E muitas vezes isso não é confortável, e muitas vezes isso não vai ser agradável, porque, meu irmão, esse sofrimento será recompensado com glória. Esse sofrimento, essa luta, não importa o que você esteja passando, será recompensado com glória. Não aceite a mensagem aguada que se ouve nos livros, nas músicas e nos canais de televisão hoje em dia. A vitória que nós fomos chamados, meus irmãos, não é uma vitória onde tudo vai dar certo na nossa vida, mas é uma vitória que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós estamos vivendo uma vida que glorifica a Deus. Através da sua luta,
através do seu problema, através da perseguição, através da enfermidade, não importa o que seja, Deus está sendo glorificado. No resto desse capítulo nós vamos ver como Paulo vai desenvolver ainda mais o tema do sofrimento, mas eu quero terminar dizendo o seguinte: como filho, nós usufruímos tudo aquilo que está na família de Deus, e nós não fomos chamados apenas para ter uma vida tranquila, mas também para ter uma vida que, apesar das lutas, será para a glória de Deus. A vida que nós recebemos começa na derrota, lá na condenação, mas agora nos leva à vitória plena em Cristo, porque Ele condenou em Cristo a nossa condenação. A vida no Espírito é para os livres de condenação, para os comprados pelo sangue da cruz, para os que não andam mais na carne, para os que aguardam a ressurreição e para os filhos amados. Como filhos amados, vamos terminar orando, falando com nosso Pai, agradecendo pelas verdades maravilhosas que esse primeiro trecho de Romanos 8 nos trouxe nessa noite. Oremos. Deus querido, muito obrigado, porque quando nós éramos nada, estávamos longe de Ti, perdidos, o Senhor foi nos resgatar, nos escolheu, nos chamou, nos regenerou, para que experimentássemos arrependimento e fé, e pudéssemos estar do Seu lado. Deus, muito obrigado por essa verdade maravilhosa, porque essa noite, ao invés de sair daqui com uma promessa vazia de vitória, sair daqui, ó Deus, com uma pregação cheia de falsidades, nos levando a crer que somos uma coisa que não somos, nós saímos daqui crendo que andamos no Espírito, temos a verdadeira vitória como filhos amados do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos Teus e Tu és nosso, aquele que tem nos dado tanto, aquele que já diz como não nos dará gratuitamente todas as outras coisas. A Ele seja a honra e a glória na igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.